Boa noite a todos. Vamos iniciando a assistência espiritual virtual do Self, Centro Espírita União e Fraternidade. E eu convido a todos a entrarmos em oração, a buscarmos no nosso íntimo a presença de Jesus, o nosso Mestre, a presença dos benfeitores espirituais desta assistência, que se dirigem aos nossos lares, aos locais onde nós estivermos, para nos envolver nessas vibrações amorosas. Nessa noite, Jesus querido, nós te pedimos o fortalecimento, o equilíbrio, a paz, para que nesses momentos possamos refletir nos ensinamentos das leis divinas e sairmos daqui com os nossos corações abastecidos de fé, de coragem, da certeza de que estamos sempre amparados pelo Pai Criador. E assim, com muita luz em nossos corações, nós vamos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. É importante lembrar que essa assistência, todos aqueles que vão participar, mesmo depois, em qualquer horário na gravação, serão atendidos. Porque quando nós unimos o nosso coração em oração, rogando ajuda a Deus, com toda certeza, Ele enviará os seus mensageiros para nos auxiliar. E essa equipe que está aqui conosco hoje, está atenta às nossas necessidades, e aqueles que não participam conosco nesse momento, com toda certeza, tenham absoluta confiança de que receberão sim tudo aquilo que necessitam. Então vamos iniciando a nossa reflexão de hoje, lembrando, começando a lembrar daquela frase que com muita frequência nós falamos aqui, que Jesus sempre fez um convite: vinde a mim, todos vocês que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ora, que convite é esse? Quem são os sobrecarregados? Somos todos nós que temos as situações difíceis da vida. Então, como Jesus, sabedor de que todos passamos por essas situações, ele disse: vem, me procura, abre o coração que eu ajudo. Quem nunca se perguntou por que está passando por determinadas situações? Quantas vezes as pessoas se fazem essa pergunta: puxa, por que eu aqui com tanta dificuldade e o fulano com tanta por porque estava tudo bem e de repente as coisas viram do avesso e o mundo parece desabar? As respostas para essas perguntas, na verdade, só Deus tem, Jesus conhece. Mas, na infinita bondade, Deus nos enviou Jesus com esse convite, não é? A que nós buscássemos a sua presença, para que nesses momentos nós não tivéssemos tanta angústia. E depois
Jesus disse que mandaria o Consolador, que é a doutrina espírita, que nos explicaria, então, o porquê dessas coisas. E a doutrina nos explica que tudo na natureza obedece a leis sábias. E essas leis são tão sábias que qualquer infração a essa lei precisa ser corrigida para que nós possamos viver em paz. Diversas vezes nós já falamos aqui que fomos criados da mesma maneira, com as mesmas condições. Tanto que na Bíblia nós encontramos aquela citação de que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. O que significa isso? Vamos entender que isso é uma mensagem figurada que significa assim, que Deus, que é a representação do amor e da inteligência, nos criou por amor. Então, se nós somos filhos de Deus, significa que em nossa essência nós temos também a semelhança de Deus, o amor. Nós temos a alegria, nós temos a justiça, a solidariedade, a bondade, a paciência, a esperança, a coragem, a compreensão, a humildade, a generosidade, o perdão. Todas essas qualidades que nós sabemos que Deus possui, nós também possuímos em nossa essência, mas como potências da nossa alma. Deus cria os espíritos, as almas simples e sem conhecimento, quer dizer assim, sem noção do bem e do mal, mas com igual aptidão para aprendermos tudo. Mas para que nós possamos desenvolver todas essas potências que eu acabei de falar, é preciso de tempo. Veja, a natureza não trabalha regida pelas leis divinas. E essas leis, que são perfeitas, elas trabalham como uma orquestra super afinada. E Deus, através da natureza, das suas leis, oferece a cada um de nós, a cada um dos seus filhos, a grande oportunidade de crescermos, de evoluirmos. Se nós olharmos o nosso corpo físico, ele é uma prova da paciência da natureza, porque a ciência já mostra, não é? Que a evolução da forma foi se aprimorando durante milênios. Então, a nossa estrutura orgânica é um trabalho de milênios de evolução, de aprimoramento, da atuação de Deus através das suas leis. E para que aconteça esse desenvolvimento nosso, existe uma lei, que é a lei da reencarnação e a lei da ação e da reação. E a lei da reencarnação é um meio que Deus expressa a sua bondade, seu amor por nós, que nos dá a oportunidade de nós desenvolvermos essas potencialidades, não é? De aperfeiçoarmos todas as qualidades que nós temos em nós, mas também de corrigir os erros que nós cometemos mediante as experiências que nós vivemos. E é assim que nós mesmos vamos construindo o nosso próprio destino, sempre assessorados por Deus e por seus mensageiros. Para compreender o que é e como se dá a reencarnação, para quem está ouvindo isso hoje pela primeira vez, nós precisamos entender que existem dois mundos. O mundo espiritual, que é a nossa verdadeira morada, como diz Jesus, é que ele dava
o nome de quê? De reino dos céus, né? Que era como nós podíamos entender, e o mundo material. O mundo material é esse mundo que nós estamos, que é visível aos nossos olhos. Já o mundo espiritual existe numa outra dimensão, invisível aos olhos do corpo físico. Então, nós, esses seres criados por Deus, nós passamos momentos no plano espiritual, onde nós aprendemos muitas coisas, nos conscientizamos do que deve ser feito, nos arrependemos das atitudes equivocadas, trabalhamos, né, para nos regenerarmos, e aí nós renascemos na Terra, num outro corpo, para colocar em prática esses ensinamentos que nós aprendemos no plano espiritual, para com as dificuldades aqui, realmente nos colocarmos à prova de tudo aquilo que nós aprendemos e de passarmos por situações, às vezes difíceis, para reparar erros, reparar equívocos. Então, aqui na Terra, nosso espírito, vai o quê? Receber um corpo e passar por todas as fases normais da vida. Nós vamos passar desde o nascimento, temos a nossa infância, adolescência, a juventude, a maturidade, chegando à velhice. E assim o nosso corpo vai se desgastando pelo próprio tempo, às vezes pelas nossas atitudes inadequadas, pelos vícios. E aí chega o momento do retorno ao plano espiritual, que nós chamamos de desencarne, que muitos chamam de morte. Mas o que morre, o que acaba, é apenas o corpo físico. Nosso espírito, ele é imortal, ele continua vivo. Bom, mas voltando, né, às potências do nosso ser. Então, nós estamos passando por todo esse processo para desenvolver essas potências, né? É, essas energias, essas forças tão intensas para a nossa vida. E uma das potências, grandes potências do nosso ser, que nós não comentamos, que é um dos grandes atributos que nós vemos na natureza e que nós também carregamos, é a capacidade de perseverar, é a paciência. Então, veja, Deus nos deu essa força para que a gente consiga, então, passar pelas dificuldades. Daí esse convite, vem até mim, né? Eu vou ajudar vocês a passarem por tudo isso. Vamos ver na natureza. Quem nunca estudou o processo da transformação de uma lagarta em borboleta? Todo esse processo é regido pelas leis divinas. A lagarta, inconscientemente, né, instintivamente, com habilidade, ela constrói o seu casulo e no tempo certo, no tempo que ela teve a maturidade, usando toda a força dela, ela consegue romper aquele casulo e se liberta com as asas que ela conquistou e com a beleza que ela tem agora para voar. Vejam bem como a natureza é sábia. Se nós formos ali e vermos aquele casulo se mexendo, e pegarmos um estilete e cortarmos e a rompermos para ajudar aquela borboletinha a voar, ela não vai sobreviver. Porque a força que ela tem que fazer para romper o casulo é que vai fortalecer as suas asas, dando a ela capacidade para voar. Então, tudo tem o seu tempo certo. E tudo tem a nossa ação. Então, Jesus, ele nos dá o apoio, mas nós precisamos buscá-lo
Por isso que ele disse, vinde a mim. Olha, vocês têm que vir até a mim. Porque vocês têm a força para romper, porque Jesus não vai fazer o nosso trabalho. Nós é que precisamos fazer. E como a lagarta, nós temos que entender que tudo tem que ser feito sem afobação, com equilíbrio. Então, assim como a lagarta tem todo aquele processo de maturação para se transformar em borboleta, nós também não desenvolvemos todas as nossas potencialidades, essas tantas que nós falamos hoje e carregamos em nossa essência, de uma hora para outra. O processo de aprendizagem é longo, leva milênios. E esse processo todo de aprendizagem, os espíritos nos ensinam que tem o nome de evolução. E a evolução acontece através da reencarnação, como um dos instrumentos para esse desenvolvimento. Quantas vezes nós reencarnamos? Quantas vezes a gente vem para cá e volta? Nós não sabemos. O que os espíritos amigos nos ensinam no livro dos espíritos é que nós reencarnamos o tempo necessário para o nosso aprendizado. E esse tempo é de cada um. E quando, então, nós estamos encarnados e passamos por aquelas dificuldades que nós nos perguntamos, por que comigo, meu Deus? Por que isso? E que nós devíamos estar fazendo a pergunta, para quê? E a pergunta para quê abre para nós possibilidades de compreensão, de fortalecimento. Então, a doutrina espírita nos explica, estamos passando por isso, porque infringimos as leis, porque precisamos nos reabilitar, porque pedimos provas a Deus para ver se somos fortes o suficientes para passarmos do estágio evolutivo para outro. Então, quando nós estamos encarnados, nós passamos por momentos difíceis, momentos desafiadores, porque ao longo das encarnações, nós cometemos erros. Aprendemos, refletimos, guardamos em nosso inconsciente, no nosso espírito, todas as experiências. E existem experiências que nos marcam profundamente. E nós reencarnamos para nos reabilitarmos, nos fortalecermos, nos libertarmos dessas experiências, às vezes desastrosas, para nós emocionalmente. Então, quando estamos aqui e surgem as dificuldades, muitas pessoas só pensam no sofrimento e em como se livrar deles. Eu estou sofrendo, eu quero me libertar desse sofrimento. Não se perguntam por quê e para quê. Esse questionamento que a doutrina espírita, que Jesus já nos propunha, para nos auxiliar a resolvermos, a passarmos por essas situações. E o que acontece quando nós direcionamos o pensamento só para o sofrimento? Quando nós passamos a ver toda a nossa vida como um filme e retirar só os fragmentos dos momentos de felicidade, de tristeza, quando não conseguimos mais enxergar os momentos de alegria, de satisfação, entramos num quadro de profunda tristeza, num quadro que pode levar à depressão. E quando, às vezes, a dificuldade é tão grande, a dor é tão grande, o sofrimento é tão grande, muitos equivocados, tentando, assim, se libertar dessa dor, tiram a própria vida, achando
que esse é o único meio de aliviar, de tirar essa dor que está pesando demais. E depoimentos de espíritos que cometeram esse ato de tirar a própria vida, eles contam que nessa hora, eles não pensam que esse ato trará sofrimento às pessoas que viviam ao seu redor, que a ausência deles fará seus entes queridos sofrer e muitas vezes comprometer a oportunidade de crescimento dessas pessoas. Porque quando nós vamos reencarnar aqui na Terra, é feito todo um planejamento, uma programação muito minuciosa, que leva muito tempo, porque envolve um grupo muito grande das nossas ligações, do aprendizado que nós precisamos passar, das pessoas que precisam estar conosco. E, de repente, quando a gente sai de cena, aquilo compromete tudo. Então, o que Jesus veio nos ensinar e nos mostra é que a vida nos foi dada por amor, para vivermos felizes e não para sofrer. O sofrimento é uma consequência das nossas atitudes equivocadas. Mas Deus é amor, Deus é Pai. E se isso estiver acontecendo, se nós estivermos infelizes, passando por esses momentos de muito sofrimento, devemos voltar o nosso pensamento com humildade para Deus. Lembrar daquele convite de Jesus e pedir ajuda, porque o Criador jamais nos abandona. Se começarmos se acreditarmos nisso, que Deus não nos abandona, que nada acontece sem a permissão de Deus, nós vamos perceber que vai existir sim algum meio de aliviar o nosso sofrimento. Então Jesus nos convida à fé, à confiança. Confiar em Jesus que nos ama tanto a ponto de vir a esse planeta tão primitivo e nos dar a vida por amor. Deus nos ama tanto que oferece meios, que coloca pessoas em nosso caminho para nos auxiliar. Então, diante das situações difíceis, das provações pelas quais devemos passar, vamos nos apegar a Deus e sentir, sim, que nós somos fortes, que nós conseguimos. Eu vou contar aqui um relato de um espírito que tirou a própria vida e de ver que a bondade divina está em todas as situações e que Deus nunca nos abandona. Marta era uma jovem de 17 anos. Isso aconteceu no começo do século XVIII, século XIX, acho, né? Na época aqui do Brasil, das grandes fazendas de café, eu acho que é século XIX, né? Era uma jovem de uma família muito pobre, que sempre trabalhou em fazendas de café, e eram 3 irmãos. Um acabou morrendo e o outro era muito doente, e o pai, por conta da doença do filho, acabou perdendo tudo, sobrando só uma carroça. E aí, acabou sendo demitido, e foram, então, para uma fazenda próxima, onde o tio trabalhava, e foram acolhidos nessa fazenda. O tio recebeu essa família na sua casa e pediu emprego para os seus familiares, para o seu patrão, que era um homem bom. Marta, jovenzinha, foi trabalhar como ajudante de cozinha e ficou amiga da Ana, a cozinheira, que já era uma senhora, porque trabalhava na família já há mais de 40 anos.
E Marta, o pai foi trabalhar na roça, a mãe também ali, não é? Ficava se dividida, cuidando do filho doente. E já fazia uns 2 meses que eles estavam ali, quando chegou da capital o filho dos patrões. Um moço bonito, educado, lindo, e se mostrou interessado, porque Marta era muito bonita e simples, ingênua. A menina acabou se deixando levar pelas palavras, pelo encanto do patrão, se entregou a ele e acabou engravidando. Apavorada, ela contou ao rapaz e, transtornado, ameaçou Marta, dizendo que se ela deixasse aquela criança nascer, ele colocaria todos na rua. E mais ainda, como a família era influente, eles nunca mais encontrariam trabalho na cidade, pois diria que o pai dela e que o tio dela eram homens o quê? Roubaram, não tinham confiança mais. Então, veja, a menina ficou atormentada. Meu Deus, e agora? Correndo, foi desabafar com Ana, né, que tinha se tornado sua amiga, porque ficava o dia inteiro ali sozinha. E Ana acolheu Marta e falou: não é a primeira vez que eu vejo isso. Isso também aconteceu há muito tempo atrás com a minha irmã Ruth. E os patrões deram dinheiro para ela ficar quieta e levar a criança para bem longe. É mesmo? É. A Ruth foi embora. Com o dinheiro ela conseguiu comprar uma casa, criou a menina, amava aquela filha, mas com 4 anos, uma desgraça. A pequena Maria caiu num poço e morreu. Nossa, como a Ruth sofreu com isso. Sofreu demais com a dor das saudades. E com a saudade veio a revolta. E ela jurou vingança com aquela família que tinha expulsado. E nisso, com aquele sofrimento, ela achava que precisava de muito dinheiro para se vingar. E acabou ganhando a vida vendendo seu corpo. E logo, ela já era dona de um bordel que ficou famoso na região. Marta ouvia de olhos arregalados aquela história. Ela estava apavorada. Ela não via saída. O que será que a Ana estava querendo dizer para ela? E a Ana disse: minha querida, eu te aconselho, não deixe essa criança nascer para não desgraçar a sua vida, para não desgraçar a vida de sua família, senão você vai acabar sendo como a minha irmã. E desesperada, então Marta pediu ajuda e Ana, então, deu o endereço da irmã e falou que fosse até ela, que com certeza a Ruth ajudaria. E ali Marta vai até a cidade, pede para falar com Dona Ruth. Ruth vê aquela jovenzinha linda e pergunta se ela estava à procura de trabalho. E a Ruth esclarece que não, que ela era amiga de Ana e precisava de ajuda. E conta toda a sua história. Ruth pergunta se ela tinha certeza do que ela queria fazer e encaminha a Marta para uma sala onde seria realizado o aborto. Assim que ela tira a criança, ela volta para a fazenda, achando que ia continuar a vida dela normalmente. Só que Marta chegou em casa passando muito mal, fraca, e só conseguiu voltar ao trabalho uma semana depois. E foi quando encontrou novamente o filho do fazendeiro, que, numa frieza muito grande, apenas perguntou se ela já tinha se livrado daquele incômodo. Indignada, ela disse que sim, e o chamou de canalha e mandou ele para o inferno. Ouvindo aquela ofensa toda, imediatamente aquele homem disse que ela estava despedida.
E Marta implorou que não despedisse seu pai nem seu tio, que ela iria embora dali. E que se isso acontecesse, ela contaria para todo mundo o canalha que ele era. Naquela semana, ninguém entendeu por que Marta foi mandada embora. Puxa, será como os patrões mandaram a Marta embora porque faltou uma semana? Ela estava muito doente, quase morreu. Mas, naqueles dias, aquele irmão da Marta, muito doente, piorou demais. E seu pai foi pedir ajuda aos patrões, que poderiam adiantar algum dinheiro para ele levar à cidade. E qual não foi a surpresa do pai da Marta? Que o patrão, o dono da fazenda, o recebeu de uma maneira tão ríspida e disse que ele e que o irmão, que todos deveriam ir embora dali, que estavam despedidos, porque eles não eram mais de confiança. Vejam, o filho do fazendeiro tinha inventado uma mentira para os pais, dizendo que pegou eles desviando sacas de café para mandar embora, porque ele não queria, né, que ninguém mais soubesse do que estava acontecendo ali. E foi tudo tão rápido que eles tiveram que ir embora. E a Marta não teve nem chance de falar nada. E 2 dias depois, o irmão da Marta acabou falecendo. Não tendo para onde ir, eles estavam ali, nas ruas, e no funeral, a Ana disse para Marta que a sua irmã Ruth queria falar com ela. Ela não entendeu, mas foi lá. E quando a Marta chegou, a Ruth perguntou assim: como é que você está? Eu acho que você deve estar com muito ódio dessa família, não é? Sou. Sim, você não é capaz de imaginar o ódio que eu estou sentindo. De tudo que aquele homem fez por mim, e fez para mim, e fez para minha família. E aí, a Ruth perguntou: você não gostaria de se vingar dele? E aquela menina ingênua começou a pensar: me vingar? Mas como eu poderia me vingar? E Ruth, então, contou para Marta o seu passado. A minha irmã deve ter te falado da minha filha. Sim, contou, pois o rapaz que me engravidou era o pai desse jovem que também te engravidou. É esse patrão que expulsou suas famílias. Faz 26 anos que eu vivo para me vingar, mas eu ainda não consegui. E eu tenho certeza que com sua ajuda eu vou conseguir fazer isso. Marta era bonita, jovem, precisava de dinheiro, queria vingança. E a Ruth estava oferecendo para ela essas condições. Mas o que ela precisava fazer? Bem, para isso você precisa trabalhar comigo. Mas como? Eu ser uma mulher da vida? Oh, meus pais morrem se souber de alguma coisa. E onde meus pais vão morar? O que eu vou falar para eles? Calma, minha querida. Eu tenho uma propriedade longe daqui. Eu vou passar essa propriedade para o seu nome. Lá eu tenho um rapaz que trabalha para mim e eu vou dizer a eles que você arrumou um emprego para eles e que no lugar que você vai trabalhar, você vai conseguir mantê-los ali. E assim, Marta foi convidada a trabalhar no bordel, porque sabia que iria ganhar dinheiro suficiente para dar uma vida confortável aos seus tios e aos seus pais, que estavam arrasados por terem perdido o emprego e por terem perdido o menino. Bem, o tempo passou e o plano de Ruth deu certo. Em apenas 3 anos, as duas conseguiram com que pai e filho ficassem tão desesperados com as coisas, com as artimanhas que elas fizeram, eles foram levados ao suicídio. Marta e Ruth enriqueceram muito
levaram à falência muitos dos seus frequentadores, que acabaram tirando também a vida no desespero. Marta estava já com uns 40 anos, Ruth já tinha falecido, os negócios iam bem. Ela tinha 2 cabarés, 3 fazendas, e nunca mais soube o que era miséria, mas tinha crise de solidão. E num desses momentos de solidão, aparece ali no bordel um homem, mais jovem que ela, uns 34 anos e ela 40. E Marta se apaixona perdidamente por Ricardo. E Ricardo também se apaixonou por Marta. Pela primeira vez na vida, Marta estava feliz, amando e sendo amada. Marta engravidou. Estava com 4 meses de gestação, quando um dia pela manhã, ela acorda e não encontra o seu grande amor. Procura por todos os lados e não acha. Espera até o dia seguinte e nada. E quando ela abre a gaveta, ela viu que suas joias tinham sumido. Desesperada, se achando traída e enganada, deixou o ódio tomar conta do seu coração. E sem pensar em mais nada, queria sumir, fugir, mas para onde ela ia fugir? Chorava muito, estava descontrolada, queria esquecer tudo aquilo, ela queria ter paz. E nesse momento, ela acaba não se lembrando, né, do filho que carregava. Para ela era um ser ainda que não existia, e acaba ingerindo veneno. Infelizmente, ela acordou num lugar de muita dor e de muito sofrimento. Marta não percebeu o tempo passar. Ela permaneceu 46 anos naquela zona de dor, revoltada com Deus, porque Deus não tinha sido bom com ela, porque Deus tinha levado tudo dela. Mas Marta tinha outros companheiros ali, de infelicidade, e contavam também os motivos pelos quais tinham tirado a sua vida. E certa vez, um desses companheiros chegou falando de Jesus, falando da bondade divina. E ela, com raiva, não queria saber de nada, mas o grupo que estava ali unido quis ouvir. E nesse momento, cada um contou sua história, e naquela hora, Marta também abriu seu coração. E pela primeira vez, ela se arrependeu do que fez e pediu perdão a Deus. Naquele momento, onde aquele grupo se uniu pedindo a Deus ajuda, porque não aguentavam mais sofrer, a ajuda foi do fundo do coração. E naquele momento, as equipes espirituais socorristas, que sempre estiveram ali ao lado daqueles sofredores, mas que eles nunca enxergaram, porque o coração estava revoltado, conseguiram ver aqueles amigos do bem e foram tirados daquele local e levados para um hospital, onde após muito tempo de tratamento, de ajuda dos benfeitores, eles conseguiram entender as suas atitudes, se arrependeram, encontraram, né, explicação para o sofrimento. E Marta encontrou Ricardo, o seu grande amor, e ficou sabendo que ele não tinha abandonado, ele também não tinha roubado. Na verdade, ele era viciado em jogo, e numa aposta ele havia perdido tudo, e ameaçaram a mulher dele, ameaçaram Marta. Em desespero, ele pegou aquelas joias e foi lá levar para quitar sua dívida. E quando ele retornou, ele encontrou o quê? A notícia de que ela tinha se matado. E o quanto aquilo foi desesperador para ele. E Marta, então, teve dos benfeitores amigos a notícia
de que se ela tivesse se fortalecido, ele teria voltado e ela teria tido aquele filho. E a vida dela teria mudado com aquela criança. Mas após muito tempo, Deus, em sua infinita misericórdia, permitiu o retorno de todos pelo renascimento. Marta reencarnou, Ricardo reencarnou, se encontraram, se casaram. Eram muito ricos, fazendeiros. Marta era uma mulher linda, mas muito insegura. E quando o marido saía para algum compromisso, ela entrava em crise de pânico, medo de que ele não voltasse mais. Ele não entendia isso. E certa vez ele saiu e demorou além do esperado. E ela entrou num desespero tão grande que pensou em se matar, porque ela se sentiu abandonada. Mas naquele momento, amparada pelos benfeitores, ela fez uma oração. Olhou para os seus filhos, aqueles dois que ela tinha abortado, um que ela abortou e o outro que ela matou com suicídio na outra vida, e encontrou força para não cometer aquele ato de loucura. Na verdade, um dos seus empregados viu o desespero da patroa e correu em direção ao patrão, pedindo para que ele voltasse para casa. E ele entendeu o desespero daquela mulher e passou a ajudá-la também com atendimento médico. Como eu disse, eles eram muito ricos, deram aos filhos uma ótima educação, recursos financeiros, mas utilizaram a sua fortuna, dessa vez, para ajudar muitas pessoas. Mantinham um orfanato na cidade, deram propriedades para as pessoas que estavam sem casa. Um amigo muito querido, um homem muito pobre, bom, não tinha onde morar, e eles compraram uma fazenda e deram para eles. Ajudaram a pagar tratamentos médicos de muitos necessitados. Enfim, ambos conseguiram vencer as suas tendências e se redimir dos seus erros, se encontrando com aqueles grupos, né, que estavam ali, e nessa grande teia, uns ajudaram os outros. E dessa vez, ganharam dinheiro honestamente. Vejam, meus queridos, com esse relato verídico, nós vamos vendo a certeza de que Deus não castiga. Na realidade, Deus nos dá oportunidades, mas nós, com a precipitação, com a falta de fé, cometemos os equívocos. Mas Deus, que é amor, dá na reencarnação a oportunidade para saudarmos as nossas dívidas, repararmos os nossos erros. Então vamos lembrar sempre de que nós somos as borboletas, aquelas lagartas feias que nos arrastamos, mas seremos essa borboleta, não é? Então temos que suportar com calma tudo o que acontece na nossa existência, porque a natureza vai nos ajudar no momento certo, ter um amadurecimento para tomarmos as atitudes mais adequadas. Então tenhamos paciência para enfrentar tudo, sabendo que nada acontece sem a permissão do Pai e que tudo é para o nosso crescimento. E com paciência, confiança em Deus, confiança em Jesus, nós podemos mudar o nosso modo de ver, de enfrentar os conflitos que a vida nos oferece. E é assim, com essa mensagem, que nós vamos conectados a essa espiritualidade amiga, nos preparando para doarmos o nosso amor, especialmente a todas essas pessoas que estão tão desesperadas, que acham que tirar a própria vida é a solução. Vamos vibrando para que todos encontrem na fé a força que precisam para enfrentar as vicissitudes da vida. Que acreditem que Deus é Pai,
que confiem que não existe problema sem solução, que às vezes a solução está no próprio problema, e que Deus, sim, vai sempre encaminhar uma mão amiga para levar o auxílio que tanto necessitamos. E vibremos muito amor e misericórdia a esses irmãozinhos que estão nessas zonas de sofrimento, que eles possam sentir o arrependimento, para que esses benfeitores espirituais, servos de Maria, possam recolhê-los e levá-los ao local onde eles serão reabastecidos em suas forças. E assim, agradecidos a Deus, nosso Pai, com o coração sereno e com o nosso pensamento voltado para Deus, para Jesus. Nós vamos nos preparando para receber paz. O paz, que são essas energias de refazimento, que esses benfeitores nos transmitem por permissão de Deus. Em nome de Jesus, nós vamos lembrando que o nosso coração aberto vai favorecendo os energias do bem. Essas energias do bem, que também estão sendo colocadas na água, que nós colocamos para ser fluidificada. E fluidificar significa energizar. E essa água vai se transformando no lenitivo para as nossas dores, no remédio para o nosso corpo, para o nosso espírito, para as nossas emoções, para a nossa mente. Vamos confiando na ajuda que estamos recebendo nesse momento. Deus, nosso Pai Criador, que conhece a cada um de nós por nosso coração, que sabe as dores atrozes que muitos possam estar passando, que conhece as nossas dúvidas, as nossas aflições, com certeza nesse instante está enviando os seus mensageiros para nos abraçar, para nos dizer que há uma saída sim, que nós acerenamos o nosso coração, que nós teremos a ajuda necessária. Que Jesus disse, vinde a mim. Vamos nos lembrando do convite de Jesus, nos lembrando de que todo momento difícil passa, de que toda dor passará, e de que amanhã Deus nos dará uma nova oportunidade de recomeçar, nos dará uma ideia, colocará alguém em nosso caminho que nos ajudará a enxergar a solução daquilo que precisamos resolver. Vamos sentindo esses fluidos, sentindo o amor sendo derramado sobre cada um de nós. Vamos absorvendo essas energias que vão impregnando as nossas células físicas, mentais e espirituais. Vamos ficando envoltos nessa cúpula luminosa e colorida, abastecidos de todas as energias que nós necessitamos para o nosso refazimento. Envolvidos nessa cúpula de amor, de paz, de serenidade. Nós vamos espalhando essas energias para o nosso lar. Rogando a Jesus que o nosso lar seja protegido, amparado, que os nossos entes queridos também possam receber esses fluidos benéficos e sentir a ajuda tão necessária para cada um de nós. E assim, nesses momentos finais, nós só podemos agradecer a Deus, a Jesus e aos benfeitores amigos, por tudo de bom que nós estamos recebendo, por essas vibrações de coragem, de bom ânimo e de fé que estão abastecendo o nosso coração.
por essa chama da esperança que reacendeu em cada um de nós, na certeza de que amanhã será um novo dia. Que possamos permanecer assim, envoltos nessas energias e nessas vibrações de paz. Até uma próxima oportunidade. Que assim seja, graças a Deus.